boa noite, sejam muito bem-vindos. Então, hoje, nesta nossa conversa de coaching, esta semana nós estamos trabalhando sobre o tema treinamentos vivenciais, que, como nós conversamos ontem, é uma das grandes portas de entrada. É aonde geralmente está o grande faturamento. Mais de 50% dos faturamentos tendem a ser com treinamentos vivenciais. E hoje, então, nós vamos estar conversando aqui sobre quais são os erros que você não pode cometer se você quer atuar com treinamentos vivenciais, ok? Vamos combinar o seguinte, podem colocar suas perguntas aí, certo? Que no final eu respondo, ok? Então, vamos lá. Ontem a gente conversou, né, sobre a importância da gente ter treinamentos e workshops vivenciais no nosso portfólio, né? Porque, como eu comentei, trabalhos de grupo é um dos principais serviços que as empresas contratam. E treinamentos já está dentro, né, do linguajar das empresas. As empresas já têm verbas destinadas para treinamento, ok? Então, vamos lá. Mas, se nós queremos trabalhar com treinamentos vivenciais, tem alguns cuidados, né? E alguns erros que nós não podemos cometer. Como eu comentei ontem, trabalhar com treinamentos é muito mais fácil do que processos de coaching de grupo, que é um outro processo de grupo, né? Que nós podemos realizar dentro das empresas. Só que trabalhar com processos de coaching de grupo é muito mais difícil que trabalhar com treinamentos e workshops, ok? Então, vamos lá. Quais são os erros que você não pode cometer? Primeiro erro. Você não pode deixar de fazer um briefing adequado. Você não pode não saber identificar claramente quais são as necessidades e demandas da empresa. Porque se você não conseguir identificar claramente qual é a necessidade, qual é a demanda, dificilmente você vai conseguir estruturar um treinamento que gere resultados. Então, o primeiro ponto é esse. Você necessita saber fazer um belo briefing com a empresa, para realmente entender qual é a necessidade, certo? Para, a partir daí, você poder estruturar os seus treinamentos dentro da necessidade, ok? Um segundo grande erro que você não pode cometer e que é muito comum ter esta demanda. Ter a demanda não é o problema é a gente aceitar a demanda, né? O que eu quero dizer com isso? O segundo grande erro que você não pode cometer é aceitar aquilo que não é possível de ser entregue. O que eu quero dizer com isso? As empresas, até por falta de conhecimento técnico mesmo, elas não sabem, né? Muitas vezes a empresa te chama, né, ou você está numa reunião de briefing com ela, e ela te pede 500 coisas, 500 temas, 500 competências para serem desenvolvidas, e ela diz para você, e eu preciso de um treinamento de 8 horas, ou eu preciso de um treinamento de 16 horas. Só que ela te deu lá 5 competências para desenvolver, né, que é a expectativa dela. Neste momento, nós precisamos, né, realmente assumir a nossa posição, que é do técnico, do especialista, e dizer para ela que aquela demanda naquele tempo não é possível. Isso é algo que vocês vão se deparar muito nas empresas. As empresas querem, literalmente, na maioria das vezes, né, que você solucione todos os problemas dela em termos de liderança em 8 horas de preferência. Não aceite. Não aceite, por quê? Se você aceitar algo que não é possível, porque aí não tem a ver com a sua competência, aí tem a ver com uma questão de tempo necessária para o desenvolvimento. E aqui, muitas vezes, os coaches me dizem assim, mas Liana, como é que eu vou dizer para a empresa, né, que não é possível fazer isso que ela está me pedindo em 8 horas? Eu digo fazendo uma explicação técnica, certo? Porque geralmente não é por sacanagem, é que as empresas não sabem. Outro grande erro aqui, que você não pode cometer quando você está querendo trabalhar e gerar resultados e se diferenciar no mercado através de treinamentos vivenciais. Às vezes a empresa diz assim, então uma questão é essa, né?
Bom, quero trabalhar 10 competências em 16 horas. Impossível. Por melhor que você seja, você não vai ter resultados. Ou você vai passar superficialmente em todas as competências e não vai desenvolver nenhuma, certo? Ou, no final, você vai ter trabalhado 2, 3 competências. Então, você precisa ser muito firme com a empresa nesse sentido. E aqui tem uma questão importante. Quando você tem argumentação técnica, isso te gera credibilidade, isso te gera autoridade. Então, não tenha medo. Não tenha medo de fazer posicionamentos técnicos. Outra questão aqui neste erro, né? A empresa, além às vezes de querer que você resolva todos os problemas dela em termos de liderança, em 16 horas, né? Ela quer colocar 40 na turma, no grupo. Impossível também, certo? Quando nós trabalhamos com treinamentos vivenciais dentro da metodologia vivencial, com a profundidade e seriedade que essa metodologia requer, nós não trabalhamos com mais de 20 pessoas numa sala. Por um simples motivo. A metodologia é vivencial. E o vivencial passa pela grande participação das pessoas e envolvimento do grupo no processo. Quando você tem mais de 20 pessoas na sala, o que vai acontecer, certo? Vai acontecer que muitas pessoas vão passar a parte do processo. Você não consegue pegar todo mundo se você tem mais de 20 pessoas na sala, certo? E aí, o que acontece? Geralmente, aqueles que passam à margem do processo são os que mais precisaram. E a empresa vai te cobrar isso depois, certo? Então, não aceite o que não é possível. Eu digo sempre, né? Que às vezes vale mais a pena você ganhar mais dinheiro perdendo um projeto do que aceitando algo que no final você vai ficar de incompetente. Porque aqui tem outra questão importante, certo? Não pense que você vai dizer assim, mas eu avisei a empresa. A empresa sabia dos riscos, né? No final, se a empresa não tiver resultado, quem fica de incompetente somos nós. E nós não podemos e não precisamos nos colocar nesta posição, certo? Todas as vezes que você faz um posicionamento técnico com consistência técnica, a empresa vai te escutar. E se ela não te escutar, se ela não aceitar, em alguns casos é melhor não fazer o desenvolvimento, que não vai ter resultado. Esses tempos, um aluno, né, trouxe uma demanda da empresa. Né? Agora eu não vou lembrar direito qual era a carga horária, mas enfim, era algo nesta linha assim. Ela queria um monte de coisas, né? Mas com uma carga horária que não era possível trabalhar 1/3 daquilo que ela estava querendo. Né? E ele fazendo o briefing, ela contou para ele, no briefing, né? Porque a gente faz esse tipo de pergunta. Ela contou que já tinham feito vários treinamentos, né? Mas que nenhum dava resultado, porque os profissionais que ela tinha contratado não eram bons. Né? Quando ele trouxe isso, né, para a mentoria, né, que a gente tem, né, nas nossas formações, quando ele trouxe isso, eu disse para ele, e ela está fazendo exatamente a mesma coisa com você. E se você aceitar este projeto nestes moldes, o próximo incompetente da lista vai ser você. Porque essa empresa até hoje não teve resultados exatamente porque ela não está fazendo a coisa do jeito que deve ser. Este é um caso que não vale a pena, porque você só vai se queimar, ok? Então, este é o segundo grande erro que você não pode cometer. E tenha certeza que você não vai perder projetos pelo seu posicionamento técnico, muito pelo contrário. É isso que vai fazer você criar autoridade e de verdade dar resultado para a empresa, ok? Vamos lá. Terceiro ponto, terceiro erro que você não pode cometer é não saber estruturar. Vamos lá, você fez o briefing, você fez o diagnóstico, né? Você entendeu claramente a demanda da empresa, né? As necessidades, fechou lá. Só que na hora que você vai estruturar o treinamento, você não sabe estruturar. Você não sabe a sequência. Você não conhece as fases do grupo.
Você não sabe buscar as ferramentas para cada etapa do grupo. E o que vai acontecer? Se você não entende das fases de um treinamento, de um workshop, de qualquer trabalho vivencial, se você não entende as fases do treinamento vivencial, o que são as fases do treinamento vivencial? São as fases que o grupo percorre naturalmente e qualquer grupo. Se você não respeita essas fases, o grupo vai entrar em resistência sempre. Por quê? Porque o grupo tem um movimento natural, que é natural dos grupos, certo? Se você não respeita o movimento do grupo, as etapas que o grupo passa, o grupo não vai evoluir. O grupo não vai fazer a caminhada que ele poderia fazer. E o seu resultado vai ficar prejudicado. Eu não vou aprofundar aqui hoje nisto, certo? Porque isso é um tema bastante técnico. Mas eu vou fazer amanhã uma outra live. Amanhã não, desculpa. Quinta-feira eu vou fazer uma outra live, onde eu vou conversar sobre essa parte técnica com vocês, certo? Que é quais são as etapas, as fases dos grupos, como é que as ferramentas se encaixam, como é que a gente faz a escolha das ferramentas para cada momento do grupo e como é que a gente conduz, ok? Então, isso é nosso assunto para quinta-feira. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os erros. Então, o erro é esse. Esse é um erro metodológico nosso, de não entender as etapas do grupo, os movimentos do grupo e, consequentemente, estruturar o treinamento de uma forma inadequada. Se isto acontece, né, ou mesmo que isso não aconteça, que você conheça as fases e tal, né, o quarto erro é não saber escolher a ferramenta certa. A ferramenta que desperte aquilo que você quer trabalhar, né? Aqui é um dos grandes erros. É um dos grandes erros que eu vejo muito no mercado. É se escolhendo ferramentas que não trazem à tona aquela competência que você necessita trabalhar, que você deseja e precisa trabalhar, certo? Esta é um erro extremamente importante que impacta diretamente no resultado. O quinto erro é você não saber comprometer o grupo com o processo. Não usar as ferramentas, né, certas no momento certo para fazer o comprometimento do grupo. Porque vamos lá, que nós precisamos entender uma questão. Quem contrata o treinamento quando nós estamos trabalhando para uma empresa, né, quando o nosso contratante é pessoa jurídica, todas as negociações, tudo que nós fizemos foi com a empresa. Nós, até o momento de entrar na sala para o treinamento, geralmente a gente não teve contato nenhum com o grupo, certo? E muitas vezes o grupo vem, né, para o treinamento com expectativas distorcidas, com muitas fantasias, com as experiências que ele já teve, e se ele já teve experiências ruins, ele vai trazer isso para a sala. Então, nós precisamos saber comprometer o grupo com o trabalho. Porque até a hora que nós entramos em sala com o grupo, aquele trabalho era da empresa. Foi a empresa que nos contratou, foi a empresa que negociou, foi a empresa que nos trouxe a demanda. Tudo foi com a empresa. Mas quem nós vamos desenvolver é o grupo. E se esse grupo não estiver comprometido com o processo, dificilmente o treinamento vai ter resultado. Dificilmente, né, nós vamos conseguir evoluir com o grupo, ok? Outro erro que você não pode cometer. Usar a ferramenta pela ferramenta. O que eu quero dizer com isso? E isso é o que a gente vê aos montes no mercado. Profissionais que não sabem trabalhar processos vivenciais, certo? Não sabem trabalhar a metodologia vivencial, que utilizam ferramentas pela ferramenta, né? Ah, conhece uma ferramenta, gosta da ferramenta, eu vou usar essa ferramenta. Só que aqui tem dois grandes problemas.
Se esta ferramenta não despertar a competência que você quer trabalhar, pode ser a melhor ferramenta do mundo. Não vai gerar o resultado, ok? Segundo ponto. Ferramentas, como eu conversei ontem com vocês, são apenas ferramentas. Se você não fizer o processo pós-ferramenta, você não vai ter resultado nenhum. A ferramenta não gera o desenvolvimento. O que gera o desenvolvimento é tudo que vem após a ferramenta, que é o que a gente chama de processamento. Se você não souber fazer processamento com o grupo, você não vai levar o grupo para o desenvolvimento. E aí é aqueles treinamentos que a gente escuta depois dos líderes dizendo assim, foi legal. Como é que foi o treinamento? Foi legal. A gente brincou um monte. Se o teu cliente está dizendo que brincou um monte, é porque de verdade você não trabalhou o processo vivencial de aprendizagem. Você apenas aplicou uma ferramenta. E aí tem uma outra questão fundamental, né? A empresa não está te pagando para os líderes brincarem. E segundo, os líderes podem até achar legal no segundo momento, num primeiro momento. Mas num segundo momento eles vão te desqualificar, eles vão desqualificar o treinamento com razão, certo? Com razão que não levou a lugar nenhum, né? Passaram ali horas agradáveis. Processos de desenvolvimento não é para passar horas agradáveis, né? Não é para o líder se distrair, não é para o líder brincar, é para o líder se desenvolver. E aqui, na maioria das vezes, né, eu diria que em 100% das vezes, o erro é do facilitador do processo, que não sabe conduzir o processo vivencial. Às vezes, sabe aplicar a ferramenta. É como eu digo nos processos de coaching individual, né? Aplicar a ferramenta, qualquer um aplica. A questão não é a ferramenta, né? Não precisa nem ter estudado muito para saber aplicar a ferramenta. Só que a ferramenta não gera desenvolvimento. O que gera desenvolvimento é todo o processamento que nós fazemos depois do uso da ferramenta. E é isso que distingue os grandes profissionais dos péssimos profissionais. É isso que distingue quem realmente faz um trabalho e vai vender vários outros na sequência, daquele que só vai vender um e não se repete. Por quê? Porque não trouxe resultado nenhum. E se você não domina o processo, né, o desenvolvimento pós-ferramenta, a ferramenta pode ser ótima, maravilhosa, certo? Não vai dar resultado. Um outro erro que você não pode cometer, que é ser parcial. Nós precisamos ser imparciais. O que eu quero dizer com isso? Quem nos contratou, quem está nos pagando para realizar aquele processo de desenvolvimento é a empresa, sim. Mas nós estamos ali para o desenvolvimento do grupo. Então, nós precisamos ser imparciais, certo? Se a empresa, se temos ali problemas da empresa, tem problemas da empresa. Não é porque a empresa te contratou, muitos facilitadores, aí não são facilitadores, né? Nem dá para chamar de facilitadores. Muitos treinadores acham que o seu papel enquanto treinador, né, é defender a empresa. Nós não estamos ali para defender nem a empresa, nem o grupo. Nós estamos ali para defender o processo de desenvolvimento. Então, se é o grupo que está errado, é o grupo que está errado. Se é uma dificuldade do grupo, é uma dificuldade do grupo. Se é uma dificuldade da empresa, é uma dificuldade da empresa, né? Nós não temos que tomar partido, nós não temos que defender a empresa, este não é o nosso papel. Eu vou conversar mais sobre isso também na quinta-feira com vocês. Qual é o nosso papel? Realmente, qual é o papel do facilitador? O que nos cabe, né? Qual é a nossa responsabilidade? Mas já quero deixar aqui, né, o gancho de que nós não estamos lá para defender a empresa. Nós não estamos lá para defender as políticas da empresa. Nós estamos lá para fazer o processo de desenvolvimento. Ok? Tranquilo?
Outro grande erro que você não pode cometer é não saber lidar com os movimentos do grupo e com os jogos de poder do grupo, né? Nós nunca podemos esquecer que nós estamos trabalhando com um grupo de líderes. E um grupo de líderes é extremamente poderoso, certo? O poder faz parte, né? Faz parte da pauta. Eu brinco que poder na liderança é a pauta do dia, né? Faz parte, é intrínseco à função. Então, e você, nós, como facilitadores do processo de desenvolvimento, nós somos referencial de liderança para aquele grupo naquele momento. Então, o grupo vai tentar repetir com você a dinâmica que ele tem dentro da empresa. E o nosso grande papel, e é exatamente aí que se dá o desenvolvimento, é quando nós podemos ser um referencial diferente, certo? Então, nós temos que saber lidar, identificar os movimentos do grupo, os jogos de poder, para que a gente não entre nele. Sempre me perguntam assim quando eu falo isso, Taliana, mas e como é que a gente identifica? Como é que eu não entro nos jogos de poder? Sabendo o seu lugar, o seu poder e o seu papel como facilitador. Quando nós sabemos isso, né, e nós temos isso trabalhado, as nossas competências trabalhadas nesse sentido, nós não vamos entrar, não tem por que entrar, né? O grupo tem um lugar, tem um poder e nós temos um outro lugar e um outro poder. E aí vem o nono erro, que nós não podemos cometer, que é não saber empoderar o grupo. Este é um dos grandes papéis nosso, é o de empoderar o grupo. O grupo, em muitos momentos, porque isso faz parte do processo de desenvolvimento, né? Ele vai ter movimentos em relação a você, facilitador do processo, né? Que é o que a gente diz da transferência, né? Da transferência que faz parte do movimento do grupo, do seu processo de desenvolvimento, certo? E muitas vezes o grupo vai querer ter uma relação de dependência com você. Muitas vezes o grupo vai te colocar, né, numa posição de poder e ele numa posição de dependência, certo? E aqui tem uma questão extremamente importante, né? Nós precisamos saber empoderar o grupo. Deixa eu contar aqui, quem é meu aluno já escutou essa história, né? Quando eu comecei, né, a trabalhar com desenvolvimento de grupos dentro da metodologia vivencial, né? Bom, eu cometi vários erros, né? Muitos desses erros que eu estou te falando aqui foi porque eu já vivenciei também, né? Mas uma coisa que me chamava a atenção, né? Claro, conforme eu fui amadurecendo, conforme eu fui evoluindo, enquanto facilitadora de processos de desenvolvimento de grupo, de treinamentos vivenciais. Me chamava muito a atenção, né? Que muitas vezes isso começou a cada vez ser mais frequente, né? E era interessante porque quanto mais eu achava, né, que eu estava ficando melhor em termos de facilitação, né, de processos de desenvolvimento, de treinamentos de desenvolvimento, né, mais chegava no final do treinamento e na hora que eu ia fazer a avaliação, o fechamento do treinamento, né, era muito interessante, me chamava a atenção, porque na grande maioria das vezes o grupo nem me referenciava, né? E era muito interessante porque às vezes, né, o grupo trazia falas, né, que eu tinha dito, né? Ou questões que eu tinha colocado no grupo, né, para reflexão e tal. E o grupo se apropriava daquilo de tal forma que na hora do fechamento, na hora da avaliação, né, as falas do grupo eram assim: porque a gente fez, porque a gente isso, porque a gente aquilo, porque a gente o outro, né? E muitas vezes nem me referenciavam, né, como alguém importante naquele processo. No começo, eu confesso para vocês, isso me incomodava, sabe? Então, eu dizia assim, opa, né? Nossa, será que eu não contribuí? Nossa,
O grupo esqueceu de mim, né? Sabe o filme Esqueceram de Mim? Mais ou menos isso. Até que um dia eu me dei conta, né? E eu vou confessar para vocês que naquele momento, né? Isso me incomodava, me trazia um mal-estar, né? Na linha assim de, como assim? Né? Até que um dia eu me dei conta que quando o grupo não me referenciava no final, né, do processo de desenvolvimento, era porque de verdade eu tinha cumprido belamente o meu papel. Eu tinha empoderado o grupo, o poder tinha saído de mim e tinha ido para o grupo. O conhecimento tinha saído de mim e tinha ido para o grupo. Né? O grupo tinha introjetado aquilo como seu. E esta era a maior prova de competência do meu trabalho, de resultado do trabalho que eu tinha realizado. Então, isso é empoderar o grupo. Empoderar o grupo é quando chega no final, né? E coisas que às vezes você passou um treinamento inteiro, né? Passou 24 horas lá trabalhando com eles e que no começo eles resistiam, né? No final, eles falam aquilo como sendo deles, né? E eles se empoderaram, eles introjetaram, aquilo de verdade deixou de ser seu, aquilo agora é dele. Isto é empoderar o grupo. E quando você consegue isso, né? Isso é o maior sinal da competência do seu trabalho, dos resultados do seu trabalho, ok? Mas claro, para isso, né? Nós precisamos ter esse entendimento, né? Porque senão daqui a um pouco isso pega em nós, né? E na verdade, os profissionais que não sabem empoderar o grupo, que é um dos grandes objetivos de um trabalho, de um treinamento vivencial, de um trabalho de grupo com líderes, é empoderar esses líderes, para que de verdade eles se apropriem do seu papel, do seu lugar, e que eles levem isso lá para a prática e façam todas as mudanças que eles têm que fazer. Isto é o objetivo, ok? E um 10º erro, que não podia deixar de ser, não saber trabalhar o processo vivencial. Que é isso, usar a dinâmica pela dinâmica, é não saber fazer processamento, é não conseguir olhar para o grupo, identificar os movimentos do grupo, é não saber trabalhar com os movimentos do grupo, né? É literalmente, né, não saber utilizar a metodologia vivencial, né? Que é levar o grupo para o seu desenvolvimento a partir da sua vivência, né? Um outro erro que eu não citei aqui, mas que eu lembrei agora e que é fundamental também, é não valorizar a experiência do grupo, certo? Este é um grande erro, quando você não valoriza a experiência, a expertise do grupo, né? Quando você não reconhece a caminhada deste grupo, quando você não reconhece que esse grupo tem as suas crenças, os seus modelos mentais. Se você não reconhece isso, você jamais vai ajudar esse grupo e vai levar este grupo a ter mudanças. Porque as mudanças, elas ocorrem de dentro para fora. É exatamente por isso, né, a metodologia vivencial. Bom, e como você sabe, né, eu sou apaixonada, né, pelos trabalhos de grupo, porque de verdade, para mim, os trabalhos de grupo são os trabalhos que fazem grandes mudanças, né, que geram grandes mudanças na cultura, no grupo, são mudanças muito mais rápidas e sustentáveis. Como eu disse ontem, uma andorinha não faz verão, mas um grupo faz, e faz muito verão. E propicia uma mudança muito rápida, ok? E como eu comentei ontem com vocês, né, exatamente por acreditar na força dos treinamentos vivenciais, por ser os treinamentos vivenciais uma das principais portas de entrada e um dos trabalhos que geram muitos resultados para o grupo e para nós, né, para o grupo em termos de mudança, né, e para nós faturamento, né. Ó, a Margot está escrevendo aí, né, eu aplico essa metodologia e tenho muitos resultados. Margot, eu tenho falado aqui para o grupo, né, e me corrija se eu estiver errada, que, na verdade, quando nós estamos trabalhando dentro de empresas, o nosso maior faturamento, ele vem pelos treinamentos,
né? Por mais que a gente trabalhe com coaching individual, coaching de grupo, o maior faturamento ele vem pelos treinamentos vivenciais, porque é onde nós trabalhamos com a maioria dos líderes, e é a necessidade, né? Em torno aí de 60% a 70% dos projetos se vem através dos treinamentos vivenciais. E como vocês sabem, trabalhar com grupos, para mim, né, é a menina dos olhos, eu gosto muito. Trabalho fortemente com projetos individuais também, coaching individual, né? Mas eu realmente vejo que os projetos de grupo, eles alavancam resultados muito mais rápido. E foi exatamente por isso que quando eu decidi ensinar, né, a metodologia que nós utilizamos, eu escolhi começar pela formação de trainer de líderes, que é uma formação onde eu ensino exatamente tudo isso, né? Como é que você trabalha com grupos, como é que você escolhe ferramentas, como é que você faz reunião de briefing, como é que você estrutura treinamentos, né? Como é que você estrutura treinamentos, escolhe as ferramentas respeitando o momento do grupo, né? Fazendo a ordem certa, a sequência certa. Como é que você trabalha os processos vivenciais? Como é que você lida, né, com os participantes que são complicados, né? Com os participantes que são complicados, com aqueles participantes resistentes. Como é que você lida com os jogos de poder? Que eu tenho a formação de trainer de líderes e esta semana nós estamos com a formação aberta para uma nova turma com um preço mega especial. Por quê? Por que com um preço mega especial? Qual é o valor da formação? A formação, o valor dela, o investimento é R$ 2.497. Você tem tudo isso que eu falei, né? Você realmente aprende a trabalhar com treinamentos vivenciais, só que além disso, você já tem 5 produtos prontos. Você tem 3 treinamentos, um de 24 horas, 2 de 8 e 2 workshops, certo? E por que eu entrego os treinamentos prontos, né? Por que eu entrego os treinamentos prontos? Eu entrego os treinamentos prontos porque eu não quero que você perca mais tempo, né? Eu sempre digo que essas competências de ser um facilitador de processo, de desenvolvimento de líderes, você tem que ter todas as competências técnicas que você aprende, né, na formação. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ir para campo. E eu sei o tempo que a gente leva para estruturar um treinamento. E eu não quero que você perca esse tempo, certo? Então, eu sempre digo que em todas as nossas formações, você sempre recebe, né, treinamentos, enfim, né, workshops prontos. Por quê? Para que você possa ir para campo, para que você possa começar a se experimentar, para que você possa começar a fazer a diferença, né? Sair do mundo do conhecimento, das ideias, das boas intenções e ir para a prática, ir lá e fazer acontecer. Esta é uma caminhada, né, que só se faz caminhando. Quanto mais você fizer, melhor você fica. E na formação, porque esse foi um outro grande problema que eu senti, né, e vejo hoje no mercado também. Na nossa formação, vocês têm 3 meses de acompanhamento. 3 meses nós temos um grupo fechado no WhatsApp, né, exclusivo dos participantes da formação, e mentorias técnicas. Por quê? Não adianta, a gente sabe que entre teoria e prática tem muita diferença. Mas, apesar de tudo que eu ensino, eu só ensino o que eu já fiz e que comprovadamente dá resultado, já foi testado, validado centenas de vezes, né? Vocês têm dúvidas quando vocês vão para a prática. E qual é o problema da maioria das nossas formações? A gente sai das formações e fica totalmente perdido, né? Eu brinco que a gente tem um lindo quebra-cabeça e não sabe montar as peças, né? E aí de nada resolve. Então, no trainer, na formação, eu acompanho vocês por 3 meses. Nos cases de vocês, nos projetos de vocês, nas reuniões de briefing de vocês, nos treinamentos, nos workshops, enfim, em tudo, certo? E como eu disse, nós estamos agora abrindo uma nova turma do Trainer de Líderes, da formação em Trainer de Líderes, que é onde você aprende a realizar com maestria treinamentos e workshops vivenciais e tem 3 meses do meu acompanhamento, da minha mentoria. Como eu disse, nós estamos no momento de lançamento de uma nova turma, então com valor mega especial, né?
O valor normal da formação é R$ 2.497, vale muito mais que isso, porque apenas com um workshop de 4 horas você já fatura R$ 2.000, mais do que o seu investimento, e um treinamento de 24 horas você fatura R$ 12.000. É isso que nossos alunos faturam, né? Então, ele vale em um único trabalho de 4 horas, né? Você já tirou todo o investimento e já lucrou, né? Em cima dele. Mas vamos lá. Então, como eu disse, como nós estamos no lançamento, né, de uma nova turma, nós estamos com uma mega oferta apenas essa semana, certo? Finalizou essa semana, acabou. Você vai entrar lá, você pode entrar? Pode, mas o valor é R$ 2.497. Neste momento, né, apenas, se eu não me engano, até sexta-feira, nós estamos com um mega desconto de 40%, quer dizer, R$ 1.000. Então, hoje você consegue entrar na formação pelo valor de R$ 1.497. Aquilo que eu disse, apenas com o workshop, você tem 2 prontos, super validados, que basta aplicar, né? Você já retorna todo o seu investimento, já tem lucro, ok? Então, se você quer vir para o lado de cá, se você quer trabalhar com treinamentos, workshops vivenciais, se você quer de verdade entrar nas empresas, fazer diferença, né? Se você quer impactar a vida de muitas pessoas, eu estou te esperando do lado de cá, ok? Deixa eu olhar aí se vocês tiveram perguntas, né? Se vocês fizeram perguntas. Vamos lá, deixa eu ver. Enquanto eu olho aqui. Hoje eu coloquei no meu Insta, né? Que vocês podiam fazer perguntas. E a gente teve algumas perguntas lá que eu vou responder aqui. Deixa eu ver se teve alguma aqui no nosso... Aqui, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. Aqui a Margot dizendo que aplica, né? Perfeito. E a Margot tem grandes resultados, né, Margot? Tanto para o grupo. Séries, querida. Legal, vamos lá. Deixa eu responder 2 perguntas. Na verdade, já teve algumas, né? Mas deixa eu pegar aqui 2 perguntas que a gente teve hoje no Insta. Uma pergunta foi na linha assim: eu preciso, se eu tenho uma voz mais doce, mais tranquila, né? Eu preciso alterar o meu tom de voz num treinamento de forma alguma, certo? De forma alguma. Nós somos o nosso grande recurso, certo? E não é o seu tom de voz que vai fazer você ter mais ou menos resultado. E aqui tem uma grande diferença de palestra, né? No treinamento vivencial, nós não ficamos lá falando, né? Nós levantamos reflexões, nós facilitamos o processo, né? Então, não se preocupe. O que interessa é a sua consistência metodológica, ok? Então, não se preocupe com a sua voz, certo? Aí eu tenho uma voz mais doce, mas você é firme? Eu posso ter uma voz doce e ser extremamente firme, né? Eu posso ter uma voz suave, mas ser extremamente assertiva nas minhas colocações. É isto que interessa, ok? E uma outra pergunta que a gente teve no grupo é como é que a gente estrutura treinamentos. Isso vai ser o assunto que nós vamos conversar na quinta-feira, ok? Senão a gente se prolonga demais aqui. Combinado? Muito bem, meus queridos, né? Aqui não tivemos pergunta. Amanhã eu vou colocar novamente a pesquisa lá no Insta, né? Coloquem lá as perguntas, o que vocês gostariam que eu abordasse, né? Como hoje teve e eu respondi, a que teve da estruturação, eu não vou responder agora, porque quinta-feira esse é o nosso tema. Quinta-feira nós vamos conversar exatamente sobre isso, certo? Quais são as fases do grupo, que o grupo passa, quais são as fases que todo treinamento vivencial deve percorrer e, consequentemente, como é que se estrutura esses treinamentos, ok? Um grande abraço, uma ótima noite e nos encontramos quinta às 19h30. E quem desejar aproveitar e já vir para o nosso grupo, aqui na bio tem o link com todas as informações, se chama Formação em Trainer de Líderes. Você pode, caso você não encontre, também pode me chamar no direct aqui no Face. Vai estar aqui embaixo do vídeo, certo?
E qualquer coisa podem me chamar no direct, no inbox, que eu passo o link para vocês, ok? Um grande abraço, uma ótima noite e nos encontramos na quinta-feira, às 19h30, para continuar a nossa conversa sobre treinamento de líderes. Um grande abraço, tchau!